noite, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro estudo bíblico do nosso núcleo missionário aqui no Grande Vale. Que todos venham nos receber a cobertura do Espírito Santo para entendermos um pouco mais da palavra juntos. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar lendo alguns versículos. A Brenda é Hebreus capítulo 11. De um em diante, aí eu vou pedir para você ler. Aí a Carla é 1 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21. Aí a irmã Andressa pode abrir em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Por favor. A gente vai começar a compreender um pouco mais que a Bíblia, porque às vezes tem pessoas que, os céticos, os ateus, eles julgam muito porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas todos nós precisamos da ajuda de alguém. Porque se você precisa de um mecânico, você não é mecânico, um exemplo, né? Você precisa de um mecânico, você não entende nada de carro. O que você vai fazer? Você vai procurar um mecânico. Se você precisa de fazer uma casa, você não entende nada de casa, então você vai procurar aquela pessoa que é instruída para fazer uma casa. E por que a palavra do Senhor, ela foi inspirada através do Espírito Santo por aqueles escolhidos, profetas ou não, eruditos da palavra ou não, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Por que nós que somos cristãos, né, nós entendemos que a palavra é uma coisa santa? Primeiro, porque a Bíblia foi escrita em 40 países diferentes, ao longo de 1500 anos. E o assunto, um completa o outro. Um completa o outro. Ela não é escrita aleatoriamente. Eu tenho fé que a inspiração do Espírito Santo, o sopro de Deus, aquilo que veio de dentro de Deus, nos ouvidos, em forma de aparições, teofanias, aparições de anjos, né? O Senhor usando uma pessoa para outra, mas ela foi inspirada pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor quis falar para nós, como que ele conseguiria atingir um público, porque a Bíblia, todos nós sabemos, quem não sabe pode procurar, que a Bíblia é de longe o livro mais lido no mundo, é o mais traduzido em diversas línguas. Se eu não me engano, são 177 idiomas e alguns dialetos, que a Bíblia é traduzida e escrita, impressa, para o maior número de pessoas possível. Foi uma forma da gente escutar a voz de Deus no idioma humano. A voz de Deus falando para nós, seres humanos. E é interessante que a Bíblia foi escrita por diversos homens diferentes e vamos colocar assim, Moisés, né? Moisés que escreveu sobre a criação, escreveu os primeiros livros. Moisés, ele era um estadista e um líder. Aí Neemias já era um funcionário público. Aí Lucas era um médico. João, Pedro, era pescador. Amós era um que mexia com pastor de ovelhas. Salomão, Davi, eram reis. Oséias, ele criava, cuidava de gado. Ele era, como se fosse hoje a palavra seria certo, um boiadeiro, um vaqueiro. Então, são diversos tipos de pessoas, de profissões diferentes, mas com o mesmo credo, né? São pessoas de profissões, de cidades, de países diferentes, mas todos inspirados pelo Espírito Santo. Como que a gente pode ter uma certeza através da palavra que a gente pode ter uma coisa bem íntima, bem individual com Deus, para a gente entender um pouco mais. Leia, Breno, por favor, versículo 1. A natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Olha, é o firme fundamento Das coisas que não se esperam das coisas que não se esperam. e a prova das coisas que não se E a prova das coisas que não se vê. É legal porque aí fala, esse capítulo 11 do livro de Hebreus, ele vai falar sobre fé, de diversos tipos de fé, mas a fé em si é você ter fé naquilo que você não vê, mas que você tem a certeza que existe. Você tem certeza absoluta que aquilo existe. E o Senhor manda escrever essa parte da Bíblia para também falar e a gente entender como que Ele mandou fazer o tabernáculo, como que Ele mandou que as pessoas fossem fazer a obra dele em lugares, porque pela fé. Abraão saiu de um lugar e foi para outro lugar pela fé. Eles saíram do Egito através de uma promessa do Senhor pela fé, porque na verdade eles não saíram para ser libertos, né? Eles saíram para sacrificar. Então a palavra de Deus ela foi escrita de uma forma que todos nós entendemos, que todas as pessoas pode ser rico, pode ser pobre, pode ser velho, pode ser novo, pode ser jovem, pode ser negro, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser asiático, ou africano, ou latino. A palavra ela foi escrita numa simplicidade, mas numa canonia, né? Num segmento que um livro complementa o outro para o nosso entendimento completo, quase completo, né? Porque eu acredito que para a gente se completar, para a gente aprender, a gente sempre vai precisar de outra pessoa para nos ensinar. Todos nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a comer com outra pessoa ensinando. Porque se você pega uma criança recém-nascida, você coloca ela no canto, deixa ela lá sozinha, deixa ela lá quieta, sem ajuda de nada, o que essa criança vai acontecer com ela? Ela vai acabar morrendo, ela vai acabar falecendo por falta de ajuda. Então, eu acredito que eu ajudo você, você me ajuda e assim sucessivamente. Portanto, o que o Senhor se colocou no meu coração legal para a gente entender um pouco mais, primeiro, a gente tem que ter fé naquilo que está escrito, na Escritura, acreditar que é verdadeiramente a palavra de Deus. Continua lendo, do 2 ou 3, por favor. Porque por ela os antigos alcançarão testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mais? 3. 3? Pode ler o 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus, aí já entra na parte sacrificial, mas nós estamos querendo entender um pouco mais de fé. A irmã pode abrir, assim, abre e depois eu peço para ler 1 Coríntios, capítulo 13, para a continuação. Aí eu vou lembrar de outro aqui que está na minha cabeça aqui, mas eu ainda não lembrei porque eu não anotei nada. 1 Coríntios 13? 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Vai ler agora? Não. Aí a irmã Carmen, você lê para nós aí, cara? Por favor? Segundo a Pedro, capítulo 1, você pediu para ler 20 e 21. Lê o 21. Isso, correto. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, o Senhor usou o ser humano para escrever. Só que a palavra mesmo vai falar que eles foram verdadeiramente inspirados, porque
todos nós erramos, todos nós temos algum erro, tem algum defeito. E nem por isso os escritores que escreveram a Bíblia eram diferentes. Eles podem ter colocado alguma frase ou algum costume da sua terra, mas a palavra vai ser bem sincera, bem verdadeira, falando que eles não tiveram particularidade alguma na Bíblia. Foi exatamente inspirada pelo poder do Espírito Santo. Um exemplo legal que eu gosto de dar, quando eu estou conversando principalmente com crianças, a respeito de Jesus, porque o Senhor falou que escrevesse, o Senhor ordenou que escrevesse os livros, ordenou que escrevesse os mandamentos, que tem algumas partes da guerra também que o Senhor manda escrever. O Senhor inspirou também Paulo, inspirou os apóstolos, inspirou várias pessoas de diversas nacionalidades. Mas o que eu acho interessante é como que o Senhor, só através da palavra, ele conseguiria chegar nas mentes das pessoas, nos lugares mais oriundos, né, nos lugares mais longínquos. Porque nem todo mundo tinha acesso à escrita, nem todo mundo tinha acesso ao papiro, né, porque era fabricado no Egito, eles eram a maior potência, né, em papiro. Depois a Grécia inventou um tipo de pergaminho, né, que é feito com couro de animal, que aí foi se espalhando, Mas o Senhor, aí eu costumo falar assim, um exemplo que o Senhor coloca nas nossas vidas, para que nós possamos entender, para a gente compreender mesmo como que é Jesus, como foi Jesus. O Senhor não conseguia alcançar todo mundo com a escrita, não estava conseguindo, mas a promessa que o Salvador vinha, que o Messias vinha, era lida, era falada diariamente, em todos os lugares que possível, né? Era falado que o Messias ia vir, que o Messias ia voltar. E o que Deus fez? Deus se diminuiu, Deus se fez carne, se fez maldito. Para quê? Para que nós pudéssemos presenciar Ele em visão, como um igual, como semelhança, como uma pessoa em carne e osso, para que a palavra verdadeiramente fosse introduzida nos nossos corações. Então, o que o Senhor fez? Como que um peixe se comunica com o outro? Não tem como eu entender a linguagem do peixe, mas você se fazendo peixe, se transformando peixe, entrando dentro do aquário, você vai poder se comunicar. E o Senhor fez isso. Ele se despiu de toda a autoridade, se despiu, retirou sua coroa para descer à terra, para vir falar para a gente que é capaz, que é possível, que todos nós, na nossa carnalidade, todos nós, sendo seres humanos frágeis, podemos ser vencedores. Então, a palavra de Deus não é diferente, porque o Senhor, às vezes as pessoas não acreditam na palavra, porque ela é escrita por homens. E as pessoas, como eu já disse, as pessoas que não acreditam em Deus, elas julgam muito, apontam muito isso, só porque elas não entendem o que é fé, não entendem o que é o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Aí o que acontece? Às vezes somos apontados. Eu mesmo já fui, né? Eu já conheço algumas outras pessoas que já foram apontadas, criticadas, porque não existe Deus, não existe isso, que a palavra foi escrita por homens, que é como um livro qualquer. Só que se você que acredita, que você que tem fé, você que acredita na palavra de Deus, você sabe muito bem que ao abrir essa palavra, você escuta Deus falando com você, na linguagem que você entende, na linguagem que, se fosse, igual eu falei no começo, que se fosse só para cientistas, especialistas entender, a palavra era escrita de uma forma que só os cultos, só os estudados, só os mestres, só as pessoas de alta patente, ou só os ricos, né, ou só os pobres. Então ela foi feita para toda etnia, para todas as pessoas, para todo tipo de pessoa.
para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer passar para nós. Então, para não ficar só na palavra, lê o outro, por favor, o 20, para ver o contexto, porque fala que nenhum homem teve sua particularidade, mas o que vem anterior também é muito interessante, no versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ao 21. Porque a profecia nunca foi produzida por homem, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Então aí é só uma introdução do que eu disse, mas a palavra comprova, né, que foram homens santos, porque o Senhor mesmo fala, né, dá mandamento, sede santos assim como eu fui, para que a sua coroa não seja roubada. Então, tem homens santos? Existe homens santos? Existe, porque igual eu também disse anteriormente, a Bíblia foi escrita no ano de 1500 anos. E cada dia que se passa, através da ciência, se comprova que as histórias bíblicas existiram, que os personagens bíblicos existiram, através da ciência. Porque é muito fácil a gente chegar e falar que existe sem ter provas. Ah, porque mudou minha vida, porque transformou o meu ser, porque mudou o fulano, mudou o ciclano. Às vezes isso não é suficiente para uma pessoa que está amargurada, para uma pessoa que está com o coração duro, comprimido, um coração bem petrificado, para falar a verdade. Mas o Senhor mesmo vai falar para Jeremias, né, que ia tirar o coração de pedra, ia colocar o coração de carne, né, para que nós entendêssemos o que é a vontade, o que é a inspiração do Espírito Santo. Bem, no versículo, capítulo 13, né? É 9, 10, 10 e 12. Do 9 até o 12, por favor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier e profetem, então é que partes serão aniquilados. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora venho por espelho em ensinar, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Repete o último. Porque agora vemos por espelho em imaginar, mas então veremos face a face. Agora conheceis em partes, mas então conhecereis como também sou conhecido. Ou seja, né, Paulo vai especificar bem que nós temos fé na palavra do Senhor pelas promessas. E as promessas na Bíblia tem, se eu não me engano, são 6 mil promessas. Mais da metade foram cumpridas. Não são promessas qualquer, são promessas que tem algumas promessas que eram impossíveis de ser, né, cumpridas, né? A profecia, a palavra do Antigo Testamento vai nos falar, vai fazer com que a gente compreenda que as promessas foram cumpridas num Deus vivo, num Deus que vive, um Deus que deu a sua vida para nos salvar, deu a sua vida para nos resgatar, para nos salvar, para nos colocar ao lado dele. E a palavra vai ser bem clara. Nós acreditamos, nós confiamos, podemos até imaginar como que é, mas vai chegar uma hora que nós vamos ver face a face, nós vamos chegar olho a olho, tete a tete, frente a frente, nós vamos ter essa promessa que o Senhor deixou para nós, que ia subir, ia preparar a morada, mas que um dia nós iríamos sentar à mesa com Ele. Então, se a gente tem fé
a gente tem fé para mover montanhas, se a gente tem fé que seja do tamanho da semente do grão de mostarda, eu até tinha, mas perdeu de tão pequeno que é pequeno mesmo, a cabecinha de alfinete. Se você tem fé nas escrituras, naquilo que o Senhor colocou para que a gente não só lesse, mas para que a gente estudasse, porque é maravilhoso quando você sente prazer em abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, compreender o máximo porque tem pessoas que não sabem ler. Eu já conheci pessoas, duas, para ser mais exato, mora todo Pedregal, estão vivas, que aprendeu a ler na Bíblia, não sabia ler nada, aprendeu a ler por vontade de ler a Bíblia, por vontade de ler a palavra. Elas foram alfabetizadas sozinhas, sabe que é sozinha? Sozinha, abrir aqui, I, A, E, I, O, U. Hoje nós podemos estar falando somente as vogais, estar compreendendo somente as vogais que estão escritas na palavra do Senhor. Mas eu tenho fé que o Espírito Santo é poderoso para que nós venhamos entender o alfabeto completo, para que nós venhamos compreender profundamente aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Estudar o livro é interessante, é muito amoroso, e ele fala de diversos assuntos, não necessariamente de tudo aquilo que no dia a dia a gente venha viver, ou numa vida completa a gente venha viver. Tem coisas que talvez a Bíblia não venha falar, mas isso é normal, porque ela foi inspirada por homens, e alguns até acreditam que esteja faltando algumas partes, né? Porque na própria palavra fala que tem outros livros que foram escritos, mas que se foram perdidos pela maldade de alguns reis, alguns imperadores que queriam acabar com a palavra de Deus. Mas o Senhor vai falar pela boca de Isaías que a palavra ia resistir, céus e terra. E os judeus, na época da perseguição, achou um meio de esconder, achou um meio de proteger a palavra de Deus enterrando. E a palavra diz: a terra não vai passar dos céus e terra. Acharam um dia desse, a prova mais antiga. Até então, 1000 anos mais antiga do que a prova concreta que a gente tinha para se espelhar na Bíblia, né? Que foi os pergaminhos de Qumran, alguma coisa assim, eu esqueci agora o nome. Que o rapaz estava cuidando das ovelhas, aí ele foi jogar uma pedra na caverna, escutou um barulho de alguma coisa se quebrando. Aí ele desceu e encontrou vários rolos, pergaminhos na história de Isaías, né? Falando dos livros, falando da história, bem mais antigos. Aí eles foram vasculharam todas as cavernas por ali, pelaquela região, e acharam muita coisa que comprova, muita coisa que me alegra muito, porque é através da ciência, porque tem muitos céticos que acreditam naquilo que a ciência pode provar, né? Acredita naquilo que pensa que é a história da carochinha, né? Pensa que é a história inventada por alguém que colocou aqui. Mas se você já teve a oportunidade de pegar ela, de Gênesis, Apocalipse, você vai entender que é uma palavra completa, suave, às vezes dura. Porque se fosse um livro para se entender, se fosse um livro político, se fosse um livro romântico, não existiam as mortes, não existiam os castigos. Se fosse um livro político, eles não mostrariam os defeitos do povo israelita, não mostraria defeitos específicos, como a queda de Davi, né, do adultério. Não ia falar isso de um rei nunca, se fosse um livro político. Se fosse um livro de autoajuda somente, ele ia falar somente daquilo que convém falar, daquilo que é bom. Mas a palavra, ela é poderosa, ela exorta, ela corrige, ela nos conduz. Então, por isso que é interessante a gente ler, é por isso que é interessante a gente pedir autoridade, pedir discernimento pelo Espírito Santo para entender, e não só entender, mas viver, é o mais importante.
Porque eu não conheço ninguém que vive a Bíblia, que vive aquilo que aprendeu, que tem uma vida pobre, que tem uma vida triste, que tem uma vida derrotada. Pois todos aqueles que eu conheço, que seguem, creio eu, todos somos seres humanos falhos, mas que devemos seguir o máximo que a gente conseguir, o máximo que a gente venha compreender, a gente venha sugar, né? A gente venha entrar dentro da palavra. Entrar o máximo possível dentro da palavra, porque depois que você adentra ela e ela faz parte do seu ser, o poder do Espírito Santo transforma ela como o seu sopro. Ou seja, se você tem conhecimento, se você tem amor, se você medita, se você confia, se você tem fé na palavra do Senhor, ela vai te transformando, o Espírito Santo vai te transformando através da palavra, e ela vai sair a tal ponto que a palavra vai estar dentro de você, enraizada, como o seu pulmão, como o seu coração que bombeia o sangue, os seus ossos que fazem o firmamento do resto do corpo, as suas veias que fazem circular todos os órgãos do sangue. Então, ela vai sair de dentro para fora. Depois que você consegue adentrar dentro dela, por mais longe que você esteja, por mais errado que você esteja, a palavra vai achar um jeito de te pegar e te trazer de volta, vai te pegar e vai te conduzir de volta, porque é muito perigoso a gente pegar essa Bíblia, a palavra de Deus, esse livro, para ler como qualquer outro livro. É muito perigoso, porque com a palavra de Deus não se brinca. Não sei se você já tem exemplo, mas eu tenho exemplos até demais. Se eu for contar aqui, vai ser de 3 dias. Isso aqui dá nada não, isso aqui é muito fraco, isso aqui é muito falho, isso aqui tem as suas falhas, igual como nós começamos falando, que todo ser humano tem falha. E não diferente dos seres humanos que escrevem, seres humanos que traduzem. Porque se você tem acesso a uma palavra, uma Bíblia mais antiga, uma tradução revisada, mais antiga, quanto mais antiga for, mais perto do original ela vai estar. Porque eles vão transformando as palavras, vão mudando, vão tentando modernizar. Mas se você notar, a palavra começou a ser escrita há 4.000 anos, né? Mais ou menos, 4.000 anos, 3.000 e pouquinho, por aí. 4.000 anos atrás. Começou a ser escrita. E ela serve para os dias de hoje. Então não é um livro para a época, um livro de época. O livro é totalmente atualizado para todos os tempos, até que o final se cumpra. Até que o final chegue, até que o Apocalipse, até que os céus e a terra passem, até que o Senhor volte. E o Senhor vai falar, no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 11, vai falar que ele aprendeu, como homem, ser humano, na palavra de Deus. Ele vai autenticar, vai dar veracidade ao Antigo Testamento, porque hoje em dia as pessoas se apegam muito. Novo Testamento, graça, lei, mas o próprio Senhor Jesus vai falar assim: eu não vim para mudar a lei nenhuma, eu não vim para mudar, eu vim para mostrar que ela pode ser cumprida, se você realmente quer. Ele veio para cumprir a profecia que dele era dita. Aí ele vai falar: você quer saber da minha vida? Você lê o livro, porque lá está escrito tudo sobre mim, tudo sobre minha vida. Agora que eu estou aqui, é bom que fique comigo, é bom que esteja comigo, dia a dia após dia. E ele dá vários exemplos, mas ele vai dar autoridade ao Antigo Testamento. Ele vai dar autoridade à palavra que eu já escutei dentro de escola, falar que é velho, aqui no nosso país, né? Velho é coisa que não presta mais, né? Velho Testamento. Né? Eu prefiro falar antigo, porque ela pode estar velhinha do jeito que for, mas se der para você ler um versículozinho que você faz você lembrar de quem você é e de quem você é hoje, a palavra poderosa. Por que o pastor decidiu
que a gente tivesse no estudo da Bíblia, que vai ser mais aprofundado, vai ser mais teórico, né? Mais escrito, mais falado, onde todo mundo vai ler a palavra, onde todo mundo vai poder perguntar, onde todo mundo vai poder interagir, igual uma escola normal, igual que tivesse lá na sala de aula, no colégio, quando você foi alfabetizado ou fazendo faculdade, porque às vezes uma pergunta que está na minha cabeça aqui, que eu quero a resposta dela, talvez é a mesma que a Carla queira, ou talvez é a mesma que o William queira, né? Mas não é a mesma que a irmã quer. Aí a sua pergunta vai matar a curiosidade dela, a sua, mas não só curiosidade, né? Uma linha de direcionamento através da palavra, porque aqui não vai ser falado nada além da palavra, porque tem um horário específico, tem um horário certo. Se quiser falar outra coisa diferente da palavra que não seja, né, seja em outro horário, mas aqui, nesse horário, vai ser para a gente aprender mais, aprofundar mais. Aí, tem gente que não sabe folhear. O rapaz falou, ele não está, mas ele vai ver. Eu creio que Deus tem uma hora de chegar. Se não chegar, eu tiro uns 2 minutos para trocar ideia com ele. Que as pessoas não sabem como procurar, não sabem como que foi a separação dos livros, como que foi feito, porque se a gente pegar pelo original, o primeiro livro é Jó, né? Então a nossa Bíblia ela foi separada diferente do Talmud, né, do livro dos judeus. O Antigo Testamento ele tem o mesmo. Oi? Não entendi nada. 4 minutos. 4 minutos? Para acabar? Lê de novo, Carlos, só para a gente ter uma ideia. O 20 e o 21 aí, olha lá, 1 Pedro. Para quem chegou, né? Não chegou, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lê agora, segunda carta de Timóteo 3:16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Glória a Deus. A palavra já é autoexplicativa, né? Ela ensina, ela protege, ela conduz, mas ela corrige. Ela é poderosa, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, porque eu sei que é difícil, porque já tem alguns anos que eu estudo. E a palavra de Deus é o mais difícil, não de ser aprendida, né? Não de ser compreendida, mas de ter uma constante regularidade, de você conseguir chegar nos dias, de você conseguir assistir ou ter, né, aquele processo, aquela sequência, porque eu sempre costumo falar que o inimigo não vai ficar de braços cruzados esperando que as suas bênçãos venham cair do céu. A palavra de Deus também ela não caiu do céu tanto, ela demorou muitos anos, muita luta, muito sangue, foi escrito para que nós para que nós podemos obter, para que nós venhamos ter o privilégio de ter elas nas mãos hoje com liberdade de ler. Então que a gente tente fazer o máximo possível de pegar durante a semana, ler a palavra, o mínimo possível, esses versículos aí, depois a gente passa, é legal os versículos que foi passado. Tem mais alguns, é porque eu esqueci de anotação mesmo, no carro do meu irmão. Tem mais alguns que falam a respeito específico, porque acreditar na palavra de Deus, porque a gente acredita, né? Vem de novo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3.
Lê os 3? Por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, para quem não chegou aí depois um pouquinho, pela fé, que muitos saíram de um lugar para o outro, muitos abandonaram. Mas o interessante é que essa palavra poderosa, né, que nós estávamos comentando no começo, foi escrito por pessoas de diversos países diferentes, de diversas profissões diferentes, mas tudo na sequência, tudo conduzido pelo Espírito Santo, né? A palavra vai dizer, né, no livro de Pedro, que não tiveram particularidade, que foram inspirados, e que sexta-feira que vem a gente pode entrar mais na prática mesmo, na aula teórica, né? A gente procurar o livro, saber quem foram os profetas maiores, menores, livros históricos, poéticos, evangelhos, cartas, para a gente saber separar de revelação, né, que é Apocalipse, para a gente ter uma base. Aí eu peço que cada um que esteja aqui, que esteja também na sexta que vem, e que escolha um versículo de cada livro. São 66. Então nós aqui somos 10, então cada um lê 2 e a gente lê quase todos, né? Nós escolhemos um versículo que fala para você de cada livro, para a gente entrar num. Porque tem tempo, né? Que eu falo de Deus, tem tempo que eu estou nervoso também, né? Porque eu não fico assim sentado com um monte de gente assim, conversando. Acabar? Boa noite, muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos estar encerrando por aqui, mas sexta-feira que vem tem mais no Núcleo Missionário Grande Vale, Novo Gama. Amém? Pai do Senhor, Deus abençoe.